Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte. Pela graça de Deus, estamos aqui para o estudo de mais uma lição. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo dom da vida, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito, nesse momento, possa nos direcionar, colocando em nossas mentes a Tua vontade. Tenhas misericórdia de cada um de nós e perdoe os nossos pecados, nós te pedimos em nome de Jesus. Hoje iremos estudar Jesus diante de Pilatos. João 18:38. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade, e dizendo isso, tornou a sair para os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. O desejado de todas as nações, página 724. Pilatos olhou para os homens que traziam Jesus preso e depois o encarou com um olhar penetrante. Viu um homem de porte calmo e digno, cujo semblante não trazia os traços de um criminoso, mas sim a marca do céu. Esta lição nos apresenta um momento dramático em que Jesus, depois de ser humilhado e injustamente acusado pelos líderes religiosos, é levado então à presença de Pôncio Pilatos, o governador romano da época. Este episódio revela então não apenas a tensão entre o poder civil e religioso, mas também a profunda crise moral de um homem colocado diante da verdade encarnada. Pilatos, ao observar Jesus, ele percebe claramente que ele não é um criminoso. A serenidade, a dignidade, a pureza do semblante do Salvador constataram fortemente o ódio e a inveja dos seus acusadores. Mesmo assim, o governador se viu pressionado a decidir entre o que é justo e o que é politicamente conveniente, e a sua pergunta, o que é a verdade? Ela ecoa como um símbolo da humanidade perdida em meio à confusão moral e espiritual. Fica bem destacado que Pilatos reconheceu em Jesus algo divino, uma presença que desafiava toda a lógica do poder humano. Contudo, o medo de perder o seu prestígio, a influência do clamor popular, os seus cargos, o levaram então a lavar as mãos, fugindo da responsabilidade de agir com justiça. Assim, a cena do julgamento de Cristo torna-se um espelho do coração humano diante da verdade. Muitos a reconhecem, mas poucos a seguem com coragem. Podemos então tirar alguma lição? Esta introdução desta lição nos convida então a uma reflexão. A uma reflexão sobre a verdade revelada em Cristo e sobre o perigo de ceder à pressão do mundo quando é exigido firmeza moral de cada um. O primeiro tópico, de uma autoridade para a outra. Letra A, para onde os judeus levaram Jesus em seguida. Marcos capítulo 15, verso 1. João 18, verso 28, primeira parte. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. Logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e todo o sinédrio, tiveram conselho. E ligando a Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Então nós temos aqui, após a falsa acusação diante do sinédrio, os líderes religiosos entregaram Jesus a Pilatos, o governador romano, pois somente ele possuía autoridade para decretar a pena de morte. Essa transferência revela o quanto os líderes estavam dispostos a manipular o poder civil, então para conseguir cumprir os seus propósitos espiritualmente corruptos. No tribunal romano, o rei dos reis é tratado como um criminoso. Foi amarrado, cercado de soldados e exposto ao escárnio público. No entanto, mesmo estando preso, Cristo permaneceu em silêncio, com dignidade, revelando então uma autoridade divina que causava contraste com a justiça e o ódio dos seus acusadores. O julgamento humano contra o Filho de Deus torna-se, na verdade, o julgamento da própria humanidade diante da verdade. A letra B. Explique a hipocrisia dos líderes judeus. João 18, verso 28. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Nós vemos aqui então que os líderes judeus recusaram-se a entrar na sala de audiência de Pilatos, no pretório de Pilatos, para não se contaminarem cerimonialmente antes da Páscoa. Essa atitude expõe uma das mais profundas contradições espirituais da história. Buscavam preservar a aparência da pureza,
enquanto tramavam o assassinato do próprio Cordeiro de Deus. Eles não perceberam que o verdadeiro sentido da Páscoa estava ali diante deles. Cristo, o sacrifício vivo, perfeito, prestes a entregar-se pela humanidade. A preocupação deles com rituais e formalidades religiosas os cegou para a realidade espiritual. Assim, o texto nos revela o perigo da religião sem arrependimento, onde o zelo externo substitui a comunhão verdadeira com Deus. Mas isso tem grandes consequências. O segundo tópico, no tribunal romano. A letra A, que pergunta embaraçosa Pilatos fez aos líderes judeus. João 18, verso 29. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Nós vemos aqui então que ao receber Jesus, Pilatos percebeu algo extraordinário em sua presença. O semblante calmo, o olhar sereno e a dignidade do prisioneiro despertaram no governador uma simpatia natural e uma curiosidade sincera. Ele havia ouvido falar de Cristo, dos seus milagres, das suas palavras, das suas curas e até da ressurreição dos mortos, e agora o via diante dele. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, Pilatos fez uma pergunta direta: que acusação trazeis contra este homem? Essa simples pergunta desestabilizou os líderes religiosos, pois as suas acusações eram infundadas e motivadas por inveja. Aquele tribunal romano, símbolo da justiça humana, foi confrontado pela presença daquele que é a própria verdade. O contraste entre a pureza de Cristo e a corrupção dos seus acusadores tornou-se evidente logo nas primeiras palavras do interrogatório. A letra B, que resposta evasiva e arrogante os líderes judeus deram a Pilatos, João 18, verso 30. Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Nós podemos ver aqui que os líderes judeus religiosos eles foram incapazes de apresentar provas. Os líderes responderam com arrogância e evasivas. Tentaram usar a sua autoridade religiosa para pressionar Pilatos a condenar Jesus sem questionamentos. Essa resposta revela a manipulação e o orgulho do Sinédrio. Eles queriam impor a sua vontade sem submeter-se à justiça. Na verdade, eles temiam que uma investigação justa desmascarasse a sua farsa diante do povo. Assim, eles recorreram então à influência política, esperando que Pilatos, preocupado com a sua posição, cedesse à pressão. Mas Deus interveio, usando até mesmo um homem inseguro como Pilatos para impedir que o julgamento fosse concluído sem um exame dos fatos. Nesse momento, o governador romano se vê diante de uma escolha moral que testaria a sua consciência. A letra C, que declaração de Pilatos deixou a situação dos sacerdotes ainda mais difícil. João 18 e 31, disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o, segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não é lícito matar pessoa alguma. Nós podemos ver aqui que, com certo desconforto e até com certa prudência, Pilatos ele tentou se desvincular do caso, sugerindo que os próprios judeus julgassem Jesus conforme as suas leis religiosas. Essa resposta colocou os sacerdotes em apuros, pois revelou o verdadeiro propósito deles, obter a pena de morte, algo que apenas o governador romano poderia autorizar. Ao insistirem, então, que não lhes era lícito matar ninguém, expuseram dessa forma a sua hipocrisia e a gravidade do seu intento. Eles queriam que o império executasse o Filho de Deus sob o disfarce da legalidade. Pilatos, embora moralmente fraco, resistiu por um momento a essa injustiça. Ele não condenaria Jesus sem uma acusação formal. Naquele momento, então, a responsabilidade espiritual e moral dos líderes judeus se torna ainda mais evidente. Eles preferiam usar o poder político para consumar o ódio do coração deles. Terceiro tópico, Pilatos é pressionado. Letra A, voltando ao tribunal, que pergunta Pilatos fez a Jesus e por quê? João 18, 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Os líderes religiosos judeus, percebendo que motivos religiosos não convenceriam o governador romano, mudaram então a acusação. Apresentaram Jesus como alguém que ameaçava o império,
um suposto líder rebelde que se declarava rei. Essa distorção dos fatos foi uma tentativa de transformar uma questão espiritual em crime político. Pilatos, no entanto, não enxergava em Jesus um agitador. A serenidade do prisioneiro, a sua ausência de temor, contrastavam então com o comportamento dos verdadeiros conspiradores que ele costumava julgar. Pilatos, então, movido pela curiosidade e pela impressão profunda que Cristo estava lhe causando, perguntou: Tu és o rei dos judeus? Essa pergunta, embora nascida de um contexto político, revela um impulso espiritual, uma inquietação interior de quem percebe que há algo divino diante de si. Pilatos ele via em Jesus não um criminoso, mas um homem extraordinário, um homem cuja dignidade silenciosa denunciava a injustiça que estava sendo cometida. A verdade começava a tocar o coração do juiz romano. 3b. Como Jesus respondeu à pergunta de Pilatos e qual foi a reação do governador? João 18, 34 e 35. Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-no os outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? Nós vemos aqui que a resposta de Jesus foi profundamente reveladora. Em vez de confirmar ou negar a acusação, ele questionou a Pilatos: Tu dizes isto de ti mesmo? Convidando o governador a refletir sobre a origem da sua dúvida. Cristo queria despertar nele uma convicção pessoal, não apenas o eco das acusações alheias. Nós temos algo muito importante aqui. Nesse breve diálogo, o Salvador ofereceu a Pilatos a oportunidade de ouvir a voz do Espírito Santo. O governador sentiu-se tocado, mas o seu orgulho e o medo de se comprometer com a verdade e de perder o seu cargo o impediram de dar um passo de fé. Pilatos então reagiu com frieza defensiva, dizendo: Sou eu judeu? Uma tentativa de se distanciar do conflito espiritual que começava a alcançar a sua consciência. Assim nós vemos um homem dividido. Ele reconhece a inocência de Jesus, sente a força da verdade, mas começa a recuar diante da pressão e das conveniências do mundo político. O quarto tópico, a natureza do reino de Cristo. Letra A. Como Jesus explicou claramente a natureza do seu reino, de forma a ser compreendida até o fim da história da terra, João 18,36. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é deste mundo. Nós vemos aqui que, ao ser questionado sobre a sua natureza, a sua realeza, Jesus revelou a natureza espiritual e eterna do seu reino. Cristo deixou bem claro, então, que o seu domínio não se apoia em poder político, força militar ou influência humana. Seu reino é fundado na verdade, na justiça e no amor, princípios que transcendem as estruturas deste mundo. Jesus rejeitou a ideia de um trono terreno, frustrando as expectativas messiânicas de um libertador político. Enquanto muitos ainda desejavam ver a fé cristã imposta por leis e governos, Cristo nos lembrou que seu reinado é espiritual, é interior, começa na transformação do coração e se manifesta em vidas regeneradas pelo Espírito Santo. Essa declaração permanece atual até os fins dos tempos. O reino de Deus não se constrói por decretos ou por alianças políticas, mas pela conversão pessoal e pelo testemunho de um caráter moldado e transformado à semelhança de Cristo. A letra B. De que Cristo nos relembra em nossa vida terrena, Marcos 12, verso 17. E Jesus respondendo, disse-lhe: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se nele. Jesus aqui ensinou a distinção entre os deveres civis e espirituais, mostrando que o cristão pode viver nesse mundo sem pertencer a ele. O Salvador viveu sob um regime injusto e corrupto, mas não promoveu rebeliões nem buscou reformas políticas, porque ele sabia que o verdadeiro problema humano não era externo, e sim interno. Começava de dentro para fora. O mal que domina as nações nasce no coração não regenerado. Por isso, o remédio que Cristo oferece é a transformação individual.
e não a simples mudança de leis ou sistemas. O reino de Deus se estabelece quando a graça atua na vida de cada pessoa, tornando-a um reflexo dos valores do céu. O espírito de profecia nos adverte que quando a igreja busca unir-se ao Estado, ainda que em pequena medida, ela perde a pureza espiritual e se aproxima do mundo. Assim, o cristão é chamado a viver com responsabilidade civil, mas com lealdade suprema a Deus, mantendo a fé livre das contaminações dos interesses políticos e terrenos. O quinto tópico, perdendo uma áurea oportunidade. Letra A. Como Jesus apelou gentilmente à consciência de Pilatos, João 18:37. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Nós vemos aqui então Jesus, com serenidade e compaixão, respondeu à inquietação de Pilatos, revelando então o propósito divino da sua missão aqui na terra. Ele nascera para dar testemunho da verdade. Ao dizer isso, Cristo então não buscava defender-se, mas despertar a consciência do governador para uma realidade espiritual mais elevada. Pilatos havia perguntado sobre a realeza de Jesus, e Cristo respondeu sobre a verdade, indicando que o seu reinado não se impunha pela força, mas pela revelação do caráter de Deus. Essa verdade era a luz que poderia libertar Pilatos da sua indecisão e culpa. Com palavras cheias de graça, Cristo ofereceu ao governador romano, então, uma das mais preciosas oportunidades de sua vida: compreender que a verdade não é uma ideia, mas uma pessoa. O próprio Filho de Deus estava diante dele, convidando-o a ouvir a sua voz e receber então a restauração da sua alma. Contudo, essa voz suave e divina exigia humildade e coragem, virtudes que Pilatos naquele momento hesitou em abraçar. A letra B, que pergunta profunda Pilatos fez a Jesus, e o que revela que ele não tinha real interesse na resposta, João 18:38. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Nós podemos ver aqui que as palavras de Jesus tocaram o coração de Pilatos. Por um breve instante, ele desejou compreender o que era a verdade. A pergunta, que é a verdade, revela um homem dividido, um coração que sente o chamado divino, mas é sufocado pelo medo, pela conveniência e pelas pressões externas. Pilatos fez a pergunta mais importante da sua vida, mas não esperou pela resposta. Saiu apressadamente do tribunal, distraído pelo clamor dos judeus. Assim, a oportunidade de ouvir a voz da verdade encarnada foi perdida para sempre. Mesmo assim, a sua consciência ainda reconheceu a inocência de Cristo, levando-o a declarar: Não acho nele crime algum. Essas palavras, vindas de um juiz pagão, foram um testemunho involuntário contra aqueles líderes religiosos de Israel. Temos aqui um aprendizado muito importante. Pilatos simboliza aqueles que sentem o toque do Espírito Santo, mas adiam a sua decisão de seguir a verdade. Ele teve diante de si a luz do mundo, mas escolheu a neutralidade. E então, como consequência, acabou perdendo o privilégio de ser transformado pela graça de Deus. Queridos irmãos e irmãs, estimado ouvinte, o encontro entre Jesus e Pilatos revela o contraste entre a verdade encarnada e um homem dividido entre o medo e a consciência. Jesus apelou ao coração de Pilatos com mansidão, oferecendo-lhe a luz e a oportunidade de transformação. Porém, aquele homem, o governador, pressionado pelas vozes do mundo, voltou-se para fora, em vez de olhar para dentro, em vez de olhar para Jesus. A sua pergunta também ecoa até hoje: o que é a verdade? Ecoa até hoje como símbolo de tantos que buscam respostas, mas não permanecem tempo suficiente diante de Cristo para ouvi-las. Assim nós aprendemos que a verdade não é uma ideia, mas é uma pessoa, e encontrá-la requer coragem para ouvir e obedecer à voz de Jesus. Que Deus nos abençoe para que possamos compreender a sua vontade. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.